Você sabia que alguns alimentos que você guarda com tanto carinho na geladeira podem estar se tornando seus inimigos silenciosos? Aquela batata, aquele tomate fresquinho, até o seu café de todo dia. E se eu te dissesse que o lugar onde você os guarda pode estar transformando-os em algo que não só perde o sabor, mas que o seu corpo tem dificuldade em processar? E que pode até prejudicar a sua saúde sem que você perceba? Muitos de nós, especialmente com a idade, já sentimos aqueles desconfortos inexplicáveis, uma digestão mais lenta, uma energia que parece sumir sem motivo, ou até aquela sensação de que algo não está certo com a nossa vitalidade. Passamos a vida toda aprendendo a cuidar da nossa casa, dos nossos entes queridos, e achamos que sabemos tudo sobre guardar alimentos para mantê-los frescos. Mas há um segredo, um conhecimento simples que poucos compartilham e que pode estar diretamente ligado a esses pequenos incômodos que tanto nos afligem. Por anos, fomos ensinados a colocar quase tudo na geladeira para conservar. Não é verdade, parece lógico, afinal o frio impede que as coisas estraguem. Mas nem tudo funciona assim. Alguns alimentos reagem de forma inesperada ao frio, e essa reação pode alterar sua composição de um jeito que os torna menos nutritivos e, em alguns casos, até prejudiciais para a nossa saúde. Não estamos falando de veneno no sentido literal, mas sim de uma perda de vitalidade e, em certas condições, a formação de substâncias indesejadas que sobrecarregam o nosso organismo. Neste vídeo, vamos desvendar 6 alimentos muito comuns, que você provavelmente tem na sua cozinha agora mesmo, e que, quando guardados na geladeira, não só perdem o sabor e a textura, mas podem se transformar em algo que o corpo não consegue aproveitar plenamente, e que podem até se tornar problemáticos para o seu bem-estar. As mudanças são sutis, mas os efeitos a longo prazo podem ser significativos para a nossa saúde, nossa energia e nossa qualidade de vida. Você vai aprender como pequenas alterações na forma de guardar esses alimentos podem fazer uma diferença enorme no que você come e como seu corpo reage. Fique comigo até o final, porque o último alimento da nossa lista é algo que quase todo mundo consome diariamente e que, quando refrigerado, vai te surpreender. E a mudança é tão simples que você vai se perguntar por que ninguém te contou isso antes. Vamos começar com o primeiro vilão silencioso, um item tão básico na nossa culinária, presente em quase todas as refeições dos brasileiros, desde o café da manhã ao jantar, a batata. Quem nunca comprou um saco de batatas para a semana e, para evitar que elas brotassem ou ficassem moles, logo correu para guardá-las na geladeira? Não é mesmo? Parece a coisa mais lógica a fazer para que durem mais. Afinal, a lógica é que o frio conserva. Mas, meus amigos, é exatamente aí que mora o perigo. Ou melhor, o prejuízo. A batata é um vegetal que reage de uma forma muito específica às baixas temperaturas. O que acontece é que o frio da geladeira começa a converter o amido presente na batata em açúcares. Não é uma transformação imediata, mas com o tempo, esse processo acelera. Você já notou que uma batata que foi guardada na geladeira fica com um sabor ligeiramente mais adocicado depois de cozida ou frita? Pois é, essa é a prova de que o amido virou açúcar. Mas o problema vai além do sabor. Quando essas batatas, que já tiveram seu amido convertido em açúcar, são cozidas em altas temperaturas, como na fritura ou assadas no forno, elas têm uma tendência muito maior de formar uma substância chamada acrilamida. A acrilamida é uma substância que, em estudos científicos, tem sido associada a potenciais riscos à saúde em doses elevadas. Não estou dizendo que comer uma batata frita de vez em quando vai te fazer mal. Mas,
O consumo regular de alimentos com níveis elevados de acrilamida é algo que devemos ter cautela, especialmente na nossa idade, onde o corpo já tem seus próprios desafios. Além disso, a textura da batata também muda. Ela fica mais granulosa, menos cremosa no purê, ou menos crocante quando frita. Perde aquela qualidade que tanto apreciamos. Então, qual é o segredo para guardar as batatas corretamente? O ideal é mantê-las em um local fresco, escuro e bem ventilado. Pense em um armário, uma despensa, ou até mesmo um cesto no chão. Mas que não receba luz direta, um saco de papel, que permite a circulação de ar. É uma ótima opção. Evite sacos plásticos, pois eles prendem a umidade e podem acelerar o mofo. E uma dica de ouro: nunca guarde batatas perto de cebolas. As cebolas liberam gases que podem acelerar o brotamento das batatas. E vice-versa. É uma dança complicada na despensa ao seguir essa simples orientação. Você garante que suas batatas mantenham seu sabor original, sua textura agradável e, mais importante, que não desenvolvam substâncias que possam ser prejudiciais à sua saúde. Você vai redescobrir o verdadeiro sabor da batata, e seu corpo vai agradecer. Agora, vamos passar para o nosso segundo alimento da lista, outro queridinho da culinária brasileira, presente em saladas, molhos e diversas receitas: o tomate. Quem nunca comprou aquele tomate lindo, vermelho, cheio de vida? E depois de uns dias na geladeira ele ficou sem gosto, parecendo um pedaço de nada. É uma tristeza, não é? A gente espera suculência, acidez, aquele aroma que só o tomate maduro tem. E o que recebe é uma textura farinhenta e um sabor aguado. Sem graça? Pois é. A culpa também é da geladeira, e aqui a questão é mais sobre sabor, textura e perda nutricional do que toxicidade direta, mas que afeta a qualidade da sua alimentação. O tomate é uma fruta. Sim, botanicamente falando, é uma fruta. E como muitas frutas, ele amadurece melhor à temperatura ambiente, quando você coloca um tomate na geladeira. O frio para o processo de amadurecimento. Isso significa que ele não vai desenvolver todo o seu potencial de sabor e aroma. Pior ainda, as baixas temperaturas começam a quebrar as membranas das células dentro do tomate. É por isso que ele fica com aquela textura farinhenta, arenosa, que chamamos de meio areado. As enzimas que dão ao tomate seu sabor complexo são inativadas pelo frio, e os compostos voláteis que produzem o aroma característico se dissipam. É como se você tirasse a alma do tomate. Ele vira apenas uma casca bonita, sem vida por dentro. Então, qual é a forma certa de guardar os tomates? O ideal é sempre mantê-los à temperatura ambiente, fora da geladeira, em um local fresco, longe da luz solar direta. Se o tomate ainda estiver um pouco verde, guardá-lo em uma fruteira comum é perfeito. Ele vai continuar amadurecendo e desenvolvendo seu sabor. Para prolongar a vida útil de tomates maduros por mais 1 ou 2 dias, você pode colocá-los com o talo para baixo. Isso impede que o ar entre pelo local de onde ele foi colhido e retarda um pouco a perda de umidade. Se você comprou tomates que já estão bem maduros e precisa usá-los em breve, e realmente não tem outro jeito, a não ser retardar um pouco mais o processo, você pode refrigerá-los por 1 dia ou 2. Mas o segredo é tire-os da geladeira pelo menos 1 hora antes de usar. Deixe-os voltarem à temperatura ambiente. Assim, eles recuperam um pouco do sabor e da suculência perdidos pelo frio. Mas lembre-se, essa é uma medida de último caso, não a regra. A regra é tomate feliz, é tomate fora da geladeira. Ao adotar essa prática simples, você vai notar uma diferença enorme no sabor das suas saladas, dos seus molhos e de qualquer prato que leve tomate.
Vai ser como redescobrir o verdadeiro sabor desse ingrediente tão versátil e delicioso. Seu paladar e seu corpo vão agradecer por cada mordida suculenta e saborosa. Agora que desvendamos os mistérios da batata e do tomate, preparem-se, porque o próximo item é um tempero que está presente em quase toda a casa brasileira, fundamental para dar sabor e vida à nossa comida, mas que também é frequentemente guardado de forma inadequada. E isso pode, sim, trazer alguns problemas para o nosso organismo e para a qualidade dos nossos pratos. Estou falando da cebola. Ah, a cebola. Ela chora a gente, mas a gente ama ela. Não é da base para quase tudo que fazemos na cozinha, desde o feijão de cada dia até um assado elaborado. E, assim como a batata. Muitas pessoas têm o hábito de guardá-la na geladeira, achando que vão prolongar sua vida útil e evitar que brote ou estrague. Mas, novamente, o ambiente frio e úmido da geladeira não é o melhor amigo da cebola. O que acontece é que a geladeira, com sua alta umidade, faz com que a cebola absorva essa umidade mais rapidamente do que deveria. Isso a torna macia, borrachuda, e a deixa mais suscetível ao mofo. Você já pegou aquela cebola que você jurava que ia durar mais, mas de repente começa a brotar verdinha por dentro ou fica mole, soltando um cheiro estranho de podre. Pois é, a geladeira acelerou esse processo de deterioração. Uma cebola que começa a apodrecer ou mofar pode, sim, liberar toxinas fúngicas, que são nada boas para a nossa saúde. Além disso, a cebola tem um cheiro forte, característico, e quando guardada na geladeira, ela tende a liberar esse odor, que é absorvido por outros alimentos próximos, como frutas e laticínios, estragando o sabor de tudo o que está por perto. Quem nunca abriu a geladeira e sentiu aquele cheiro de cebola que impregnou o queijo ou o leite? É um incômodo e um desperdício. Então, qual é o melhor lugar para guardar as cebolas, assim como as batatas? As cebolas prosperam em um ambiente fresco, seco, escuro e bem ventilado, uma despensa, um armário longe do fogão, ou um cesto de malha, onde o ar possa circular livremente, são ideais. É importante que elas não sejam expostas diretamente à luz do sol. E, repetindo a dica de ouro, nunca, jamais, guarde cebolas e batatas juntas. Elas liberam gases que aceleram o amadurecimento e a deterioração uma da outra. Se você precisa guardar uma cebola cortada, aí sim, a geladeira é o lugar. Mas ela deve estar em um recipiente hermético, para evitar que o odor se espalhe e para manter sua frescura por 1 ou 2 dias. Para uma cebola inteira, mantenha-a longe do frio da geladeira e você verá como ela durará muito mais, mantendo sua crocância e seu sabor característico, sem prejudicar sua saúde com mofo ou toxinas indesejadas. E o melhor, você não terá mais o cheiro de cebola impregnando sua geladeira. Em seguida, temos um companheiro inseparável da cebola na base de tantos pratos deliciosos, o alho. O alho. Meu Deus, o alho é essencial na nossa comida. Do arroz ao feijão, do molho à carne, o cheiro de alho refogado é um convite para a mesa. E, assim como a cebola, o alho é outro alimento que, por engano, acaba muitas vezes no frio da geladeira. O pensamento é o mesmo. Ah, vou guardar na geladeira para durar mais, para não brotar. Mas o alho reage de forma muito semelhante à cebola ao ambiente úmido e frio do refrigerador. Quando você guarda alho na geladeira, o que acontece é que ele começa a brotar mais rapidamente, desenvolve mofo com facilidade, e a sua textura pode ficar borrachuda e sem graça. Você já percebeu que às vezes o alho fica esverdeado por dentro, meio borrachudo, e perde aquela pungência e o aroma forte que tanto gostamos? Pode ter certeza que ele não está feliz na geladeira. E se o alho começa a mofar?
Ele também pode produzir micotoxinas, substâncias que, como no caso da cebola, não são boas para o nosso corpo e podem causar desconfortos digestivos e outros problemas de saúde a longo prazo. O alho é um alimento poderoso, com muitos benefícios para a saúde. Mas quando sua qualidade é comprometida pelo armazenamento inadequado, esses benefícios podem diminuir ou, em casos de mofo, se transformarem em um fardo para o organismo. Então, como devemos guardar o alho para que ele permaneça fresco, potente e seguro para consumo? A regra é clara. Mantenha o alho em um local fresco, seco, escuro e bem ventilado. Uma cesta de arame ou um saco de malha na despensa, longe da luz direta e da umidade. É o ideal. Não o coloque em sacos plásticos herméticos, pois isso retém a umidade e favorece o mofo. Quando você compra um bulbo de alho, ele vem com uma camada protetora. Deixe essa camada. Só separe os dentes de alho quando for usar. Se você já separou os dentes ou descascou o alho e precisa usá-lo em breve, pode guardá-los em um recipiente hermético na geladeira por 1 ou 2 dias. Mas é uma solução temporária. Para o armazenamento a longo prazo, o melhor é deixá-lo inteiro, fora da geladeira, e descascar e picar apenas na hora de usar. Assim, você garante que está usando um alho com todo o seu sabor, aroma e, o mais importante, com todas as suas propriedades benéficas intactas, sem o risco de consumir algo que pode estar comprometido. É um pequeno ajuste que fará uma grande diferença no sabor das suas refeições e na sua saúde. Continuando nossa jornada pelos equívocos da geladeira, chegamos a um alimento fundamental na mesa de muitos. O companheiro do café da manhã, do lanche da tarde, ou até mesmo do jantar, o pão. Ah, o pão. O nosso pãozinho francês. Aquele pão de forma que compramos para a semana para facilitar a vida. Quantas vezes o colocamos na geladeira para durar mais, e ele acaba virando uma pedra em 1 ou 2 dias? Ou fica tão seco que parece que já estava velho antes mesmo de ir para a geladeira. É frustrante. Não é. A gente tenta ser precavido, mas acaba estragando o alimento e desperdiçando dinheiro. O que acontece é que o pão, quando exposto ao frio da geladeira, passa por um processo chamado recristalização do amido, de forma acelerada. O amido, que dá a maciez ao pão, começa a endurecer e secar muito mais rápido no ambiente frio do que a temperatura ambiente. É por isso que o pão da geladeira fica com aquela textura de borracha ou de pedra, seco e sem graça. Mesmo que não esteja mofado, ele se torna intragável muito antes do tempo. Não é que ele se torne tóxico no sentido literal, mas a qualidade e o prazer de comer um pão fresco e macio são completamente perdidos. E convenhamos, ninguém merece pão duro. Além disso, as baixas temperaturas não impedem totalmente o crescimento de fungos em um ambiente úmido. Apenas o retardam um pouco. E um pão mofado, mesmo que seja só um pedacinho, nunca deve ser consumido, pois os esporos e toxinas podem ter se espalhado por todo o pão, mesmo onde não se vê o mofo. Então, qual é a melhor forma de guardar o pão para o consumo diário? O ideal é guardar o pão à temperatura ambiente, um saco de pão de pano, um recipiente próprio para pão, ou até mesmo um saco de papel ajudam a manter a umidade e a protegê-lo por 1 ou 2 dias, para um armazenamento mais longo. Se você compra pão em grande quantidade ou tem pães especiais que deseja conservar, o melhor amigo do pão é o freezer, sim. O freezer. Pães congelam muito bem. Basta fatiá-lo antes de congelar, se for o caso, e depois tirar as fatias conforme precisar. Você pode aquecê-las na torradeira, no forno ou até no micro-ondas,
e elas voltam a ficar macias e saborosas, quase como se tivessem sido assadas na hora. Dessa forma, você evita o desperdício, sempre tem pão fresco à mão e não sacrifica a textura e o sabor, garantindo que o seu alimento seja sempre agradável e seguro para o consumo. É uma mudança simples, mas que faz toda a diferença no seu dia a dia. Agora, chegamos ao nosso último item. E este é um que vai mudar a sua rotina matinal e o seu paladar de uma forma que você nem imagina. É algo que quase todo mundo consome diariamente e que, por um hábito que parece inofensivo, acaba perdendo toda a sua essência. Estou falando do nosso amado café, aquele cheirinho pela manhã, aquele sabor que nos dá energia e nos prepara para o dia. Quem nunca pensou, vou guardar meu café na geladeira para ele ficar mais fresquinho e preservar o aroma? Parece uma ideia genial, não é afinal? A geladeira é sinônimo de frescor. Mas, acredite, para o café, a geladeira é um verdadeiro inimigo do sabor e do aroma. Isso pode afetar mais do que só o prazer de tomar um bom café. Pois um café que perde suas características originais pode, sim, oxidar mais rapidamente e até mesmo pegar gosto de outros alimentos. O que, embora não seja tóxico de forma aguda, certamente é prejudicial à qualidade e ao potencial antioxidante da bebida. O que acontece é que o café, seja em grão ou moído, é extremamente poroso. Isso significa que ele absorve facilmente os odores e a umidade do ambiente ao seu redor. A geladeira, como sabemos, é um ambiente com alta umidade e uma mistura de cheiros de todos os tipos de alimentos queijo, cebola, alho, sobras de comida. Quando você guarda o café ali, ele age como uma esponja, absorvendo todos esses aromas indesejados e a umidade. O resultado: seu café perde o seu aroma original, aquele que nos conquista ao abrir o pacote, e ganha um cheiro e um sabor estranhos, que podem variar de guardado a com gosto de alho ou com gosto de geladeira. Além disso, as constantes variações de temperatura. Quando você tira o café da geladeira para usar e depois o guarda de novo, causam condensação. Essa umidade acelera a degradação dos óleos e compostos que dão ao café seu sabor complexo, levando à oxidação e à perda de frescor muito mais rápido do que se ele estivesse armazenado corretamente. Você acaba tomando um café sem vida, sem a complexidade que ele deveria ter, e perdendo parte dos benefícios que ele pode oferecer. Então, qual é o segredo para manter o seu café verdadeiramente fresco e saboroso? O ideal é armazená-lo em um recipiente opaco e hermético, em um local fresco e escuro, como a despensa ou um armário, à luz. O ar e a umidade são os maiores inimigos do café. Mantenha-o longe de fontes de calor e luz solar direta. Se você compra café em grandes quantidades e quer preservar por muito tempo, a única exceção para o frio seria o freezer, e apenas para pacotes fechados e ainda não abertos. Uma vez que o pacote de café é aberto, mesmo que tenha ido para o freezer, o melhor é mantê-lo em um recipiente hermético na despensa e consumi-lo em até 2 a 3 semanas. Assim, você garante que cada xícara de café será uma experiência deliciosa e aromática, cheia de vitalidade e sabor, exatamente como deve ser. É um pequeno ajuste na sua rotina, mas que vai elevar a qualidade das suas manhãs e de cada pausa para o café. Viram só, meus amigos, batata, tomate, cebola, alho, pão e café, 6 alimentos que amamos, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que, na geladeira, podem se tornar um problema. Não é que eles virem um veneno da noite para o dia, mas perdem nutrientes, alteram a textura, o sabor, e podem, sim, acelerar processos de deterioração que geram substâncias não tão boas para o nosso corpo,
ou simplesmente roubam o prazer e os benefícios que esses alimentos deveriam nos trazer. É impressionante como um hábito tão comum, que fazemos com a melhor das intenções, pode nos prejudicar sem que a gente perceba. Ao entender a ciência por trás do armazenamento de cada alimento, podemos fazer escolhas mais inteligentes que beneficiam não só o nosso paladar, mas principalmente a nossa saúde e bem-estar geral. Mas não se assustem. O importante é a gente aprender e ajustar esses pequenos detalhes. Lembrem-se, pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem fazer uma diferença gigantesca na nossa saúde, na nossa energia e no nosso bem-estar geral, especialmente nesta fase tão maravilhosa da vida. Não se trata de perfeição, mas de buscar o melhor para nós mesmos, um passo de cada vez. Comecem com 1 ou 2 desses alimentos, ajustem a forma como os guardam e observem a diferença. Vocês vão se surpreender com o sabor renovado e com a sensação de estar cuidando melhor do seu corpo. A culinária é uma arte, mas também uma ciência, e dominar esses pequenos segredos nos dá mais controle sobre o que colocamos em nosso prato. Eu quero muito saber de vocês qual desses alimentos você guardava na geladeira e vai mudar. Agora, você já percebeu alguma dessas mudanças de sabor ou textura que eu mencionei? Compartilhem suas experiências e suas dicas aqui nos comentários. Vamos conversar e trocar informações. Porque juntos somos mais fortes e aprendemos mais. Se este vídeo te ajudou a aprender algo novo, a mudar um hábito para melhor, por favor, deixe o seu gostei, porque isso me mostra que estou no caminho certo e me ajuda a continuar trazendo conteúdo útil e valioso para vocês. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma das nossas dicas para viver uma vida plena, feliz e cheia de saúde em todas as idades. Lembrem-se sempre, cuidar da gente é um ato de amor e de sabedoria. Continuem buscando conhecimento, explorando novas formas de viver com mais saúde e alegria, e aproveitem cada momento. Vocês merecem o melhor da vida, em cada fase dela. Um grande abraço e até o próximo vídeo, meus queridos e queridas.